Ó, um texto expositivo, o que é expor algo? É você pegar alguma coisa e demonstrar para outras pessoas. Até aqui é tranquilo, né? Por isso a palavra expositivo. Você vai perceber uma coisa. O pessoal da língua portuguesa não tem muita originalidade com os nomes. Então, ficou expositivo mesmo, tá? Que nada mais é, se for parar para pensar, do que a apresentação de ideias de maneira direta, né? E sem ali argumentar. Então, você simplesmente vai colocar ali os fatos, vai ficar justificando por que você acredita naquilo e tudo mais. Ó, a melhor forma de você decorar e aprender e estudar sobre esse assunto é você pensar, por exemplo, num palestrante. Então imagina, né? Você vai ver uma conferência de alguém, uma palestra em algum lugar, você chega lá e ele vai fazer aquele discurso, né? Geralmente as pessoas sabem falar bem e tudo mais, né? E a pessoa vai dar aquela palestra e demonstra sobre aquele fato. Ela vai estar justificando por que ela acredita ou por que ela está defendendo aquilo? Não necessariamente. Ela simplesmente vai expor. Então, por exemplo, às vezes me chamam para dar uma palestra de educação. E eu vou lá e falo sobre a questão da educação, tá? Demonstro algumas coisas, é verdade, falo, demonstro, apresento e acabou. Eu falo o meu ponto de vista sobre aquele assunto, tá? Não fico ali defendendo, porque não quero convencer ninguém. Eu apenas quero falar de maneira direta, de maneira pontual, apresentar sobre o assunto. Nesse caso, sobre a educação. É a mesma coisa, né? Se você for fazer um trabalho numa universidade, se você for fazer um trabalho em algum local, né? Se você pegar, por exemplo, presta atenção, verbete de dicionário. Você já viu um dicionário? Né? Antigamente o pessoal chamava de maneira muito errada, né? Que era o pai dos burros, mas não tem nada a ver, muito pelo contrário. Todo mundo devia ter um dicionário. Eu tenho vários, inclusive eu tenho dicionários de latim, dicionário de sinônimos e antônimos, dicionário de inglês, português, de várias línguas. Aliás, de português eu tenho muitas variações, mas enfim, é coisa minha. Ó, o que eu quero que você saiba, o verbete nada mais é do que as palavrinhas, tá? Você vai atrás de uma palavra, por exemplo, eu vou pesquisar a palavra copo, e ele vai dar ali todas as definições para a palavra copo, entendeu? Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter uma, depende, tá? Ele vai trazer todas as definições e significados para uma única palavra. Depois eu vou explicar com calma cada um deles, tá? Por quê? Porque sua prova está pedindo especificamente. Mas eu quero que primeiro que você entenda que tudo isso ele está expondo apenas, tá? Você vai procurar a definição da palavra teclado, por exemplo, no seu dicionário, não vai estar o porquê que ela é. Fala, definição de teclado, objeto utilizado para um computador. Beleza, mas não vai estar ali o porquê, não vai estar argumentando para te convencer, né? Simplesmente está ali. Sinopse, tá? Que nada mais é do que um resuminho ali de um filme, de uma série. E resumo de trabalho, né? Por exemplo, resumo pode ser de qualquer coisa. Agora, antigamente o pessoal usava muito resumo, né? Os professores antigamente pediam resumo de livro. Não sei se é da sua época que o professor mandava ler uns livros chatos, aqueles livros grandes, aí depois tinha que fazer resumo do livro. Ou coisa chata. Você lembra disso? É da minha época. Então, ó, um exemplo de um texto expositivo. Nada mais é, pessoal, do que tem ali as palavras alocé, babita, barca, cair da buraqueira e dos vera. Aqui, na verdade, são expressões e palavras usados ali no Amazonas, chamado de amazonês, tá bom? Então, são expressões aí, são substantivos, adjetivo e uma outra que é uma locução adjetiva, que depois você vai entender tudo isso, tá? O que você tem que perceber nisso tudo? Isso aqui que eu nem seja, tá? São palavras, são verbetes que significam algo. Nesse caso, são expressões regionais, tá? Então, ele está mostrando uma verbete de dicionário, nada mais é do que um texto expositivo. Simples assim. Quarto ponto. Esse aqui, por gentileza, hein? Você tem que saber. Sabe por quê? Porque é isso aqui que você vai fazer na sua redação, nem seja, que depois a gente vai ver durante as aulas, tá? Mas você tem que saber que o texto argumentativo, ele nada mais é do que defender opiniões com argumentos, fatos reais, então nada de ficar inventando, e exemplos. Pessoal, vamos com calma. Você vai fazer exatamente isso na sua redação, tá? Tanto na redação quanto no Seja quanto no Enem, você vai fazer isso, vai utilizar um texto argumentativo, tá? Mas você usa o mesmo recurso, por exemplo, para você escrever uma carta para alguém,
para você fazer aqueles artigos de jornais. Então, pessoal, você no fundo é a mesma coisa. O que é? Primeiro você vai dar sua opinião sobre aquele fato, né? Se está falando sobre a questão da, sei lá, violência no Brasil, você está falando sua opinião. Realmente, olha, a violência ela está crescendo. Ou não, você vai falar, né, a violência ela está maravilhosa, não tem mais problema de violência no Brasil. Você vai falar sua opinião, beleza. Só que depois você tem que fazer o quê? Diferente do outro texto que a gente viu, no texto argumentativo, você tem que demonstrar. Então você tem que justificar, argumentar, falar o porquê, trazer dados de fontes confiáveis, tá bom? Então você vai ter que comprovar aquilo. Não, realmente a violência está muito grande, Segundo dados estatísticos aqui do IBGE, segundo a nossa Constituição Federal, que tem uma lei, você vai começar a argumentar e vai defender e vai trazer elementos para comprovar aquela sua ideia, ok? E depois tem que trazer exemplos, né? Muitas vezes tem que trazer exemplos. Sim, realmente a violência está aumentando, a gente vê no Brasil recentemente, ouve tanto. Então você vai demonstrar, tá? Sempre, obviamente, com fatos, não que você vai inventar ou com fontes esquisitas, mas sim tudo real, tudo verdadeiro, tá bom? Aqui um exemplo, pessoal, uma carta de um leitor. Lembra que eu até usei o exemplo lá atrás numa aula, onde eu falei que antigamente, né, as pessoas respondiam e davam suas opiniões. Então o jornal escreveu a opinião sobre aquele assunto, depois as pessoas podiam escrever e eles publicavam no dia seguinte. Então era a única forma que a gente tinha de ter ideias opostas. E antigamente, acredite, as pessoas elas aceitavam ideias e opiniões diferentes umas das outras e nós aprendíamos assim. Olha só que diferente, né, do que hoje. Hoje em dia as pessoas só têm uma opinião, não escutam o diferente, né? Infelizmente. Mas então nesse caso, por exemplo, olha, uma carta de um leitor, tá? Olha como ela vai usar argumentos para tentar demonstrar. Primeiro ela vai falar do ponto de vista dela. Depois, vai falar, vai tentar convencer e vai usar argumentos, posicionamento, vai tentar se defender, vai colocar diversos elementos ali para tentar comprovar, vai trazer fontes externas e, claro, exemplos, como eu disse. Então, olha, eu e meu marido somos um casal saudável, de classe média, branco e podemos gerar filhos. Há um ano, entramos com um processo de adoção que durou 26 dias, tempo recorde. Não exigimos recém-nascidos, brancos e não separávamos irmãos. Ganhamos 2 joias raríssimas que mudaram completamente nossas vidas. A Tayla de 4 anos e Nathan de 3. São irmãos negros. Já os amávamos sem conhecê-los. Estamos juntos há 1 ano e a cada dia é uma surpresa e um aprendizado. Fisicamente não temos nada em comum. No restante temos tudo um ao outro. Gostaria de dizer que o sangue e a cor da pele são insignificantes. Sou mãe desde o primeiro olhar e são meus filhos desde o primeiro toque. Por fim, não fizemos favor algum para esses meninos maravilhosos. Foi exatamente o contrário. Eles estão nos ensinando tudo, absolutamente tudo, e foram os 2 que nos adotaram. Tá bom, pessoal? Então, aí demonstrando na prática. Esse aqui é um exemplo ótimo aí para você compreender. Tá vendo como funciona o texto argumentativo? Defesa, argumentos, opina e dá exemplos. Bem bacana. E quinto e último que eu quero que você saiba hoje, que é o texto injuntivo. É só um nome que é difícil. Mas nada mais é do que, pessoal, orientações para algumas coisas, para algumas instruções, ou então para dar ordens de alguma coisa. Então, como assim? Uma propaganda, por exemplo, né, que você vê numa revista, no jornal, quer te convencer de alguma coisa, quer fazer que você entenda sobre algum assunto, ou que você adquira algum produto, enfim. Uma propaganda nada mais é do que uma orientação, né? Do que você deve comprar ou não. E aí cabe você achar se aquilo vale a pena ou realmente se aquilo é uma balela, tá? Uma bula de remédio, né? Quando todo medicamento dentro tem aquela bula. Lá dentro, pessoal, tem as orientações e tudo mais. Aquilo são ordens e instruções, não é? Então, um texto injuntivo. Uma receita. Heitor, receita de médico ou receita de comida? Tanto faz. No fundo, né, quando o médico passa, tome tal comprimido 2 vezes ao dia, quantidade tal, horário tal. Ele está dando orientações. Quando você vai fazer uma receita de um bolo, é a mesma coisa. Né? Coloca ali a farinha, mistura com ovo, forno em tantos graus, nessa ordem. Então você tem que cumprir aqueles requisitos. São instruções, né? Um manual, por exemplo, quando você compra, sei lá, uma cadeira, até lá como é que você monta a cadeira, não é? Coloca uma tábua, coloca o pezinho aqui, você está seguindo as orientações, ok?
e tudo mais. Então, regra de jogo, por exemplo, regra de um esporte, tudo isso são ordens e instruções também para serem seguidas. Tá bom, pessoal? Então, tudo isso é considerado um texto injuntivo. Olha só essa propaganda. Quem dirige depois de beber encontra o perigo em cada esquina. Tá bom? E tem ali, né, o anúncio e tem bebida e direção, o efeito do álcool passa, a culpa fica para sempre. Então, é uma propaganda, tá? Que ela nada mais é do que um texto injuntivo, porque está demonstrando ali uma ação, né, dando uma ordem ali e tudo mais, tá bom? Como a gente disse, a propaganda ela faz parte do texto injuntivo. É só um exemplo para que vocês possam entender e justificar aquilo que eu estou falando.